o condomínio acaba não se cercando de profissionais qualificados nas diversas necessidades do condomínio. Quando o síndico orgânico ele não está cercado de boas pessoas em volta, ou então se ele não tem a capacidade de analisar aquele orçamento, o que você acha que naturalmente ele olha? É um barato que sai caro. Pode sair caro. Eu sempre falo. Se o síndico orgânico não for engenheiro, é prudente contratar um engenheiro civil para dar uma consultoria nesse sentido. O que geralmente os condomínios fazem? Eles contratam conservadores que usam as cortesias das conservadoras para fazer uma limpeza. Isso aí vai ser notificado, vai gerar um boletim. Isso a seguradora vai ter acesso a todas essas informações e pode negar a indenização. Eu posso até citar, não vou falar o nome do condomínio por causa de ética, mas a responsabilidade do síndico profissional ela é enorme, tanto civil como criminalmente. Porque tem um monte de prédio em Belo Horizonte que está as fachadas caindo, né? Às vezes eu chego no condomínio que eu tenho dó dos moradores, né? Porque tem morador que sofre com síndicos que estão no condomínio. Citando o tamanho do condomínio, obviamente, quanto maior for o tamanho do condomínio, maior é o trabalho do síndico, né? Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Síndico Nota 10, o podcast que ajuda os síndicos na gestão do seu condomínio. E hoje o nosso tema aqui é a importância da manutenção preventiva em condomínios e a responsabilidade do síndico. Bom, um tema muito bacana, muito presente aí dentro dos condomínios, né? Essencial na gestão e na vida aí de todos os condomínios. Tá? Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, especialista em gestão condominial, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão Condominial, uma contabilidade especializada na gestão dos condomínios. E hoje estou aqui com um convidado, nosso convidado hoje também tem bastante experiência na área condominial, é síndico profissional, tem uma empresa específica disso, é o Tarcísio Rodrigues Santos, engenheiro civil, gestor ambiental com ampla experiência aí na área, é empresário, CEO da TRS Gestão de Condomínios, empresa especializada em gestão de condomínios com foco em planejamento, organização, administração e manutenção preventiva, e atua hoje aí como síndico profissional pela TRS, que é a TRS Gestão Condominial. Seja bem-vindo, Tarcísio, Fala um pouquinho aí quem é o Tarcísio, já citei aqui algumas especialidades suas aqui, mas quem é o Tarcísio, o que você tem desempenhado hoje para a área condominial? Primeiramente, gostaria de agradecer a Hoffman, a toda a equipe, é um prazer fazer parte desse podcast, É uma satisfação enorme de estar aqui presente, E quem é o Tarcísio, Quem é a TRS? O Tarcísio, é um engenheiro civil e ambiental, que tem uma ampla experiência dentro da engenharia civil e ambiental, já prestou serviço para diversas indústrias, mineração, construção civil, usina hidrelétrica, já percorreu o Brasil quase inteiro trabalhando, prestando serviço de engenharia, até mesmo fora do país, fronteira com a Bolívia, e cheguei a trabalhar também no Peru. Então, toda essa experiência, essa bagagem que eu adquiri na engenharia, hoje eu estou colocando em prol dos condomínios, Hoje eu estou sendo uma referência a nível Brasil, porque eu sou um dos poucos síndicos que é engenheiro civil e ambiental. E estou colocando à disposição o meu serviço de forma transparente para condomínios, tanto comerciais e residenciais. Bacana. A manutenção, o condomínio em si é uma eterna manutenção preventiva e corretiva, E esse olhar de um engenheiro dentro, atuando ali como síndico, na gestão é muito importante, Eu falo que quando se tem dentro de um condomínio um síndico ou engenheiro civil, de preferência civil, já é um olhar diferente, porque é uma pessoa mais qualificada para cuidar do condomínio, Eu faço até um exemplo, geralmente nas minhas apresentações, que é o seguinte, é muito interessante essa dinâmica. Quando a gente está doente, e está passando mal, nós vamos até um hospital, quem que a gente procura atendimento? O médico, Por que o médico? Porque ele é um especialista, Exatamente, Eu na também. saúde das pessoas, Exatamente. Porque ele estudou muito para fazer um diagnóstico, passar uma medicação para aquela pessoa. Então, é a pessoa mais preparada para cuidar de um paciente.
Da mesma forma, quando se trata de um prédio com relação à questão estrutural, né, fundação, hidráulica, elétrica, manutenção, obra, reforma, inspeção predial, qual é o profissional mais habilitado para cuidar disso tudo? É um engenheiro civil, né? Exatamente. Com certeza. A gente tem no podcast, em todos os episódios, a gente deve estar acho que esse é o 9º episódio no Síndico Nota 10, em vários dos episódios que a gente está discutindo essa questão da importância do condomínio se cercar de profissionais habilitados e capacitados nas diversas áreas que o condomínio precisa, ela sempre está presente, né? E na abertura aqui do podcast, mais uma vez, presente essa informação, né? Então, o condomínio, muitas vezes o condomínio, o síndico, né, e o condomínio, os conselheiros, né, de uma forma geral, naquela cultura de não querer gastar ou sempre contratar o mais barato, ou evitar esse tipo de contratação porque acha que vai ficar caro, vai gastar dinheiro, acaba não se cercando de profissionais qualificados nas diversas necessidades do condomínio. Seja condomínios que não têm uma administradora ou não têm uma contabilidade especializada para fazer a parte da gestão financeira, da gestão fiscal, folha de pagamento, né, da prestação de contas, né, essa contabilização, seja o condomínio não contratando um engenheiro para fazer uma inspeção, um engenheiro para uma obra específica estrutural ou uma obra que é necessário ter esse olhar e essa qualificação técnica, muitas vezes até tendo a RT, né, profissionais da área da área jurídica para análise de contrato de obra, para uma assessoria jurídica em situações específicas do condomínio. Então, enfim, os diversos profissionais, e cada um ali na sua expertise, sempre é muito importante o condomínio se cercar desses profissionais, né? O que você acha desse assunto? Concordo plenamente com você. Quando o condomínio está cercado de profissionais qualificados, né, o condomínio fica protegido. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Um condomínio que eu estou para assumir, o síndico orgânico, que é o famoso síndico morador, né? Ele estava é um condomínio grande, né? E tem aquelas caixas de água grandes, né? Aquelas torres. E estava com problema na caixa d'água, né? Naturalmente, o que o síndico morador fez? É um castelo de água? Castelo de água, exatamente. O que ele fez? Né? Ele foi lá, recorreu ao mercado, né, a 3 orçamentos, né, de engenharia. Né? Um orçamento ficou na faixa de R$55 mil, o outro ficou na faixa de R$75 mil, e um terceiro quase R$90 mil. Aí eu te pergunto, Léo, quando o síndico orgânico ele não está cercado de boas pessoas em volta, ou então se ele não tem a capacidade de analisar aquele orçamento, o que você acha que naturalmente ele olha? Vai pegar o preço, né? O mais barato. Exatamente. Não olha a especificação, né? O que está sendo incluído, o que está incluído e entregue ali no trabalho. Então aí é que está, né? Aí é o ponto. Ele olha o preço mais barato e ele não olha se aquela empresa tem a capacidade. Às vezes é um síndico orgânico, ou infelizmente um síndico que não tem a capacidade de analisar um orçamento que está recebendo. Então, ele olha o menor preço e naturalmente não resolve. O menor preço é um barato que sai caro. Pode sair caro. Eu sempre falo. Quando você tem uma obra complexa para fazer dentro de condomínio, é essencial alguns pontos. 3 pontos principais que eu falo. O primeiro ponto é você pedir um acervo técnico, né? No meu caso, eu teria pedido um acervo técnico daquela empresa de engenharia para ver se ela realmente tem a capacidade, né? Se está comprovado lá no CREA, se ela consegue dar manutenção no castelo. Uhum. Se tiver esse acervo técnico, é o primeiro ponto. Opa, é um pilar de segurança para o condomínio. Qual que é o segundo pilar de segurança? Olhar, pedir um seguro obra. Né? Por exemplo, você vai pagar uma obra cara, né? Aí a empresa não consegue executar o serviço ou não fica da forma, né, conforme previsto no projeto, você aciona o seguro obra. Uhum. Isso aí é outro ponto importante. E o terceiro ponto, Léo, é realmente você entender o que está na premissa daquela proposta, né? Pedir um contrato. Tem que estar escrito, né? Pedir um projeto, detalhado, né? Analisar qual norma que eles estão utilizando para realizar aquela manutenção.
Então é um conjunto E o de que está incluído ali detalhadamente, né? Material, mão de obra, o que exatamente vai ser corrigido, né? todo o detalhamento. E não é todo síndico orgânico que tem essa capacidade analítica de ter essa questão. Então, se o síndico orgânico, né, não for engenheiro, é prudente contratar um engenheiro civil para dar uma consultoria nesse sentido. Né? Para ter um jurídico para ajudar, porque isso vai trazer segurança. No final das contas, o prédio que eu comentei para você olhou o menor preço e o problema continua lá. Não resolveu. Foi um dinheiro jogado fora, não pediu seguro-obra, não pediu acervo técnico e vai ter que pagar de novo. Barato que sai caro. E os nossos contatos, lembrando, né, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, né, então precisando de profissionais qualificados, né, nas áreas aí, na parte de administração de condomínio, contabilidade específica condomínio, tem a Hoffman Gestão Condominial, precisando da parte de síndico profissional, né, o engenheiro, esse olhar nessa de engenheiro, você também faz inspeções, né, Sim. Em condomínios. Os contatos também do Tarcísio estão na descrição do vídeo. Eu faço, só para complementar, eu faço tanto a inspeção preliminar, que é uma inspeção visual, todo condomínio que eu assumo, inicialmente eu ofereço como cortesia, porque eu entendo, Léo, como que eu vou assumir um condomínio sem fazer essa inspeção visual, né? Para categorizar as emergências, né? Verificar o que tem no orçamento do caixa, né? Do condomínio, para ir atacando as emergências. Então, eu faço essa inspeção, olho tudo dentro de um condomínio, né? Até certo limite. Mas a inspeção completa seja um outro serviço que demanda, né, um equipamento mais profissionais, que isso é dependendo talvez do que for identificado, né, nessa preliminar, pode ser necessário avançar um pouco mais, né, ter alguma... Né, na inspeção preliminar visual ali, você já a pastilha está caindo. Poxa, aí é outro... É como se fosse uma anamnese, né? Você chega lá no consultório, né, o doutor te pergunta o que você tem. Essa inspeção preliminar que eu faço é como se fosse isso. Né? Se tiver que avançar, aí seria uma inspeção completa, aí é um serviço à parte. Né? Mas é importante os condomínios ter isso, porque a gente vê que vem acontecendo muita coisa e nós vamos, né? Vamos falar no decorrer do podcast, nós vamos falar sobre isso. Não, bacana. Para começar, assim, para a gente falar primeiro, para esclarecer, né, para quem está iniciando aqui, ouvindo esse podcast, né, quando a gente fala de manutenção preventiva, né, essa importância da manutenção preventiva em condomínios. Do que a gente está falando? O que é a manutenção preventiva em condomínios e em que áreas isso se aplica dentro do condomínio? Olha, a gente pode falar que a manutenção preventiva ela é um conjunto de inspeções, revisões e serviços periódicos realizados dentro de um condomínio. Né? Então, você verifica se tem algum problema ali, você vai fazer a manutenção. Por exemplo, no elevador, você identificou um problema no elevador, faz a manutenção. Parte hidráulica, elétrica, telhado, fachada, caixa d'água, caixa de gordura e esgoto. Às vezes está uma alvenaria exposta lá e a água começa a percolar, né? Isso pode, às vezes, ocorrer um recalque diferencial, porque a água começa a ter um escoamento de finos, né? E é como se o solo fosse abaixando. Então, isso se chama manutenção, que todos os síndicos têm que estar atentos, porque quando o condomínio possui uma manutenção preventiva adequada, prolonga a vida do condomínio, né? E vai trazer uma redução de custo, porque a manutenção preventiva ela é mais barata do que a corretiva. Não, bacana. E dentro do condomínio, em que áreas se aplicam essa manutenção preventiva? Em que citar objetivamente assim situações que pode se enquadrar? Por exemplo, uma manutenção preventiva antes da época de chuva, verificar todo o telhado, se as calhas não estão entupidas, né? Às vezes é uma manutenção simples, né? Que às vezes deixa de ser feito. Na hora uma que limpeza chover, da calha já resolve. É uma coisa simples, né? E ultimamente a chuva vem forte, né? E a vazão está aumentando cada vez mais. Então, às vezes nem a calha, mesmo a calha estando limpa, já não, o dimensionamento já não é mais o suficiente pela quantidade de chuva que a gente está recebendo, né? Mas mesmo assim vai ser importantíssimo fazer essa manutenção, porque uma vez que infiltrar, né, e começar a estragar os apartamentos, né, as unidades, a despesa é do condomínio, né? Então, se você faz uma limpeza, né, uma conferência da calha, uma limpeza simples, já vai evitar um gasto enorme em você ter que recuperar, né, o apartamento da pessoa, móveis planejados, né? Então,
é uma redução de custo isso, essa manutenção preventiva. Isso é um dos casos. O que mais que dá para... Caixa d'água, infiltração. Né? Uhum. Às vezes você está tendo uma perca de água ali, tanto como no subsolo, né? As caixas, né? de prédios maiores, né? E também, né? As elevatórias, né? Às vezes é uma perca ali que você está tendo ali e está consumindo a Copasa. Então, faça, né, uma conferência na caixa d'água, né, uma vez por ano, né, pelo menos, né, para ver se não tá. Faça teste de impermeabilidade para ver se, né, não está tendo infiltração, principalmente a do subsolo, né, porque senão vai estar saindo do bolso, né, dos moradores. A caixa d'água aí, até se a gente parar a pensar, né, se a gente colocar no bolo de manutenção preventiva, né, pelo menos uma vez por ano tem que se limpar a caixa d'água. Exatamente. E nessa limpeza da caixa d'água, a pessoa já também indo lá para fazer o trabalho, já aproveita. Que é preventivo, né? Fazer uma limpeza da caixa d'água, você faz uma prevenção, né, da limpeza e tal, a pessoa já consegue visualmente também identificar outros problemas, né, se for o caso. Né? Apesar de, às vezes, ele não vai com esse olhar, porque às vezes quem vai limpar a caixa não é a pessoa não é qualificada com olhares de manutenção, mas pelo menos estando lá e presenciando e limpando a caixa já é um item de manutenção, né? Infelizmente é isso que acontece. Às vezes a empresa que vai fazer a limpeza da caixa d'água, ela não tem a capacidade de analisar se está tendo, né, uma infiltração. E o que geralmente os condomínios fazem? Eles contratam conservadoras que usam as cortesias das conservadoras para fazer uma limpeza. A conservadora não vai contratar uma empresa de engenharia com olhar técnico para olhar se está tendo infiltração. Vai contratar uma empresa lá, uma desentupidora, uma limpeza de caixa d'água simples, só vai lá fazer a limpeza e tchau. Né? Nos condomínios que geralmente eu cuido, né, quando vai fazer essa limpeza de caixa d'água, eu acompanho, porque pelo menos eu consigo verificar e fazer alguns testes para ver se está, né, aproveitando que a caixa d'água já vai estar vazia, né, para ver se vai ter se eu consigo visualizar algum tipo de infiltração. Isso é importante. Quando a gente está falando assim, de manutenção preventiva, tem vários elementos ou várias situações dentro do condomínio que é necessário, inclusive por vezes é até obrigatório que ocorra ali com certa frequência. E ver se você entende que esses elementos, esses itens que eu vou citar aqui, eles também fazem parte da nossa conversa, por exemplo, do tema do podcast de como manutenção preventiva, por exemplo. A gente sabe que anualmente precisa ter a recarga dos extintores e a verificação das mangueiras de incêndio. Isso também se enquadra numa preventiva, né? É obrigatório, mas isso também é uma manutenção preventiva, né? Isso é obrigatório, é uma manutenção preventiva, né? E é uma norma, né, para questão de renovação do AVCB, né? Que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Né? Então você tem que seguir. Quando um prédio, né, possui o AVCB, né, e não segue essas normas, em caso de um sinistro de incêndio, a seguradora ela pode recusar, né, pagar a indenização. Né? Porque na hora do sinistro, a seguradora sempre vai procurar alguma coisa para não pagar a indenização. Então o síndico tem que ficar sempre atento, né, à validade dos extintores, né, da mangueira de incêndio que faz, né, para ver se a mangueira está funcionando. Porque se acontecer um sinistro, né, qual que é a sequência dos fatos? Né? O corpo de bombeiro lá, ele vai querer ligar a mangueira, ou utilizar a mangueira lá. E se ele verificar que está alguma coisa irregular, isso aí vai ser notificado, vai gerar um boletim. Isso, a seguradora vai ter acesso a todas essas informações e pode negar a indenização. E sem falar o risco né, que as pessoas, né, correm no prédio por não estar em dia os equipamentos de segurança. Então, nessa linha, a gente tem elevadores, né? A empresa específica de elevador fazendo manutenção preventiva mensal. Outros itens menos, talvez, que pode passar despercebido, ar-condicionado, a limpeza, a higienização frequente, talvez a piscina, né, o filtro da piscina e essa verificação. Ou seja, vários itens estruturais e elementos e equipamentos no condomínio merecem, então, uma manutenção preventiva, né? Piscina, né? Tem que ser uma empresa qualificada para cuidar também. Tivemos até recente, né, um acidente, né? A morte, né, morte de alunos, né, dentro da academia, né? A pessoa que manuseou não sabia. Como é que foi mesmo essa situação lá? Ele manuseou um produto químico, né? Ele não sabia em local fechado, né? E teve uma reação química ali naquela academia, né? E não era uma pessoa, né, qualificada, né,
para fazer aquele tratamento da piscina, né? Pode parecer Causou algo, uma morte. pode parecer algo simples, né? Vou Algo colocar simples. cloro, vou mexer, colocar um produto na piscina, mas olha que o manuseio de um produto químico Uma pode coisa matar simples. a própria pessoa que está manuseando ou outras, né? Isso. Isso também é muito importante ter esse tipo de cuidado, até mesmo, né, serve para limpeza de caixa d'água, né? Saber exatamente os produtos que está usando, né? Uhum. Porque as pessoas consumem a água que vai descer da caixa d'água, né? Então, a responsabilidade do síndico profissional, ela é enorme, tanto civil como criminalmente. Uhum. Esse é o ponto. Por que nós vemos isso aí, né? A Hoffman que atende centenas de condomínios e a gente percebe claramente que existe uma cultura implementada, né, de uma forma geral, das pessoas do condomínio, do síndico ali, só agir de forma corretiva, geralmente, né? Elas não têm uma ação ali proativa de forma da manutenção preventiva. Por que existe, por que você acha que existe essa cultura implementada dessa falta de atenção na manutenção preventiva e apenas ter esse reativo, né, de corrigir depois que a coisa já estragou? Infelizmente, isso é a cultura dos brasileiros, né? Só conserta depois que quebra. Já ouvi falar isso? Então, existe três motivos, né? Existem vários motivos, mas aqui eu destaco três. O primeiro é a falta de planejamento técnico, né? A pessoa não tem um planejamento ali, né? Igual dentro de um condomínio, não se tem um plano de manutenção, um planejamento, o síndico assume o condomínio, né? Às cegas, não faz uma inspeção, não pede um engenheiro para fazer uma inspeção, que é importante, né? Pelo menos uma preliminar para saber quais são as patologias que tem ali naquele condomínio, quais são os vícios construtivos, né? Identificar as infiltrações, né? Fissuras. Então, a primeira ponto é esse, falta de planejamento técnico. O segundo é desconhecimento das normas técnicas, que existem normas para tudo, né? Até para parquinho existe norma, que a gente vai comentar no decorrer desse podcast, do acidente que aconteceu. E o outro ponto também é a tentativa de economizar no curto prazo, né? A pessoa tenta economizar. Ela acha que a prevenção é gasto. Para que eu vou gastar, né? Fazendo prevenção? Mas eu até faço uma comparação, é igual você andar em carro sem dar manutenção preventiva. Uma hora vai dar problema no motor do seu carro, vai parar. O freio vai falhar. Exato. Na hora que você precisar, você vai ficar na mão. Aí vai sair caro. A bateria vai arriar. Exatamente. Então é isso. Existem normas para tudo, né? Então, se a pessoa seguir todas as normas, né? Agir com prevenção, né? E ter um planejamento, ela consegue ir bem dentro de um condomínio. Não, e você foi assertivo aí, né? Nesses três pontos que você colocou. Não vou colocar nessa de qual é a ordem de mais importantes, mas realmente, pela minha experiência, a gente vê que a parte financeira, o síndico e o condomínio querendo economizar a qualquer custo, né? Para evitar ali aumento da taxa de condomínio ou mesmo uma taxa extra. Então, tem muito isso mesmo, deixa só para última hora, só quando realmente o caldo já derramou, né? Não tem jeito mais, tem que fazer. E esse desconhecimento, né? Esse despreparo mesmo em perceber ou entender as manutenções preventivas que são necessárias, né, ter no condomínio. Mas bacana, acho que esses pontos são interessantes. E comentando, né, você viu o que aconteceu naquele condomínio agora há pouco tempo, inclusive você até levantou essa bandeira aí, do parquinho que estragou. Conta para nós aí esse episódio lá que caiu em cima da criança, matou uma criança. Exatamente, né? Esse condomínio foi na região de Vespasiano, né? Que é um parquinho, uma coisa simples, né? Olha para você ver, né? Às vezes a gente fica olhando, focado só em prédio, né? Mas às vezes o perigo está numa coisa menor, um parquinho, né? De madeira, mas que foi falta de atenção, né? Do síndico. E o mais inacreditável é que tinha sido feita uma manutenção naquele parquinho recente, né? Uma empresa tinha feito, mas
Pelo jeito, o síndico não soube, né, acompanhar o serviço, não teve a capacidade de olhar se a empresa estava fazendo o serviço de forma adequada. Às vezes não pediu uma RT do engenheiro. Quando eu vi algumas imagens desse episódio, aí na própria televisão, né, ali a TV já filmando e mostrando as madeiras, a base, pô, nitidamente estava corroído, né? Já estava. Esse tipo de manutenção você tem que fazer, o que é um termo mais popular, né? Você fazer uma base de concreto ali para proteger, né, proteger a madeira, né, de apodrecimento, né? Coisa simples, né, que teria protegido, né, a vida da criança. E existem muitos condomínios que estão com muita situação assim, que os moradores não acompanham e às vezes são síndicos despreparados que estão na frente do condomínio, aí até acontecer uma tragédia e ser anunciado novamente. Infelizmente, essa é a cultura aqui, né, no Brasil. Está tramitando em lei, isso é até um ponto importante, né, que é um projeto de lei, né, no CONFEA, para se ter uma inspeção predial ser obrigatória em todos os condomínios, a cada 5 anos ou a cada 10 anos. Né? Então, eu acredito que essa inspeção ela é muito importante, né, porque quando um engenheiro assume um condomínio para fazer uma inspeção completa, com laudo, com RT, ele não vai fazer qualquer coisa, ele vai apontar tudo dentro de um condomínio, né? Todos os elementos estruturais que tiver com patologia, com vício construtivo, ele vai apontar. E aí isso vai ajudar muitos síndicos que não são engenheiros a ter pelo menos uma visão, a base de onde atuar. Mas até então é um projeto de lei. Não, bacana, isso acho que é fundamental. E, independente de ser lei obrigatória ou não, né, o próprio síndico, o próprio condomínio pode ter esse olhar e demandar isso periodicamente, né? Pode, né? Mas devido à cultura, né, ainda não é muito comum. Não se gastar, né? Não economizar a todo custo. E nessas circunstâncias, né? Então a gente viu essa tragédia que aconteceu, como várias outras que a gente já vê acontecendo frequentemente. Qual que é a responsabilidade do síndico nesse processo, né? Qual que é essa responsabilidade do síndico em ter esse olhar, em executar manutenção preventiva regular ou de deixar de fazer, né? Qual que é a responsabilidade do síndico? A responsabilidade é enorme, Leão. O artigo civil, né, do Código Civil Brasileiro, no 1348, lá determina que é dever do síndico, vou ler na pauta, diligenciar a conservação das áreas comuns e zelar pela segurança do condomínio. Então, ele pode responder tanto civilmente como criminalmente, né, quando acontece um acidente dentro de um condomínio. Pois é. Isso está dentro do Código Civil, né? Muitas vezes o síndico ele negligencia, né, as diversas situações. Ele está vendo que a coisa já está errada, que precisa da manutenção. Manutenções obrigatórias, que são obrigatórias, como a questão da própria da recarga de extintores, por exemplo. Da validade dos extintores, do próprio projeto AVCB, né, ter esse projeto válido, entre outros pontos. O condomínio, o síndico, muitas vezes até discutido em assembleia, sabem que é necessário fazer, que tem o risco e por conta assim, da necessidade financeira, hoje evitar gastos, acaba não fazendo. É importante o síndico, né, ele compreender que ele tem uma responsabilidade civil e criminal, dependendo das circunstâncias, né? Se for tratado como uma negligência dele, em especial, pode afetar diretamente a pessoa física do síndico, né? Exatamente. Então, condomínio, quando não quer atuar regularizar o condomínio, por assim dizer, quando os moradores, né, tentam barrar, o síndico tem que convocar uma assembleia, né, extraordinária e tem que registrar tudo em ata e dependendo, né, do nível que tiver o condomínio, às vezes é melhor o síndico deixar o condomínio. Porque ele está colocando, né, o nome dele ali, né, a empresa dele em risco. Né? Uma vez que o condomínio não quer regularizar nada, às vezes até tem condição de fazer, mas não quer fazer, né, então, às vezes é melhor o síndico abrir mão disso, sair da sindicância para não assumir no risco. Né? Deixar tudo registrado em ata, né, em reunião. Exatamente.
Entendi. Na sua visão aí como engenheiro, né? Nessa parte de manutenção e riscos em condomínio, quais são os maiores riscos na parte estrutural e de segurança que você enxerga para os condomínios? Eu posso até citar, não vou falar o nome do condomínio por causa de ética, mas recentemente eu assumi um condomínio em Belo Horizonte mesmo, né? Onde eu encontrei vários riscos, né? Estrutural, né? Infiltração, muitas infiltrações ocultas, né? Na caixa d'água, né? No subsolo, pela fachada, corrosão nas armaduras de concreto, né? Devido às infiltrações de fachada, né? Por falta de impermeabilidade, né, numa base ali de reboco correto, que muitas construtoras deixam a desejar, né, começa a infiltrar a água pela fachada do condomínio e começa a percolar, né, nas armaduras. E eu estou com um pilar, né, de um condomínio de 12 andares, né, um prédio, né, e o pilar já está apresentando corrosão na armadura, né, na base ali. Então é preocupante isso, né, porque uma recuperação estrutural de um condomínio não é barato, né? Sai muito caro, né? E deveria ter sido feito há mais tempo, né? Mas, infelizmente, né, a bomba caiu toda em cima da minha mão, né? Eu estou com um prédio cheio de patologia e vícios de construção civil, vícios de construção civil, né? São os vícios ocultos que a gente fala dentro da engenharia civil, né? Desprendimento de fachada, né? Eu tive que isolar a área, né? Aqui vocês não podem passar. Salão de festa não pode ser utilizado por causa, né? Como é que a criança, o risco ficar rodando, né, na área que é isolada. Então, instalação elétrica antiga também. Às vezes o pessoal começa a colocar ar-condicionado na fachada, não sabe se o prédio, né, suporta aquilo ali. Às vezes as tomadas de carro elétrico também é um outro ponto crítico que o morador quer colocar na marra, né, e o prédio não suporta, o síndico não pode autorizar. Então, são muitos, né, riscos dentro de um condomínio. E nesse prédio eu estou pegando quase isso tudo que eu citei. A minha sorte é que os moradores são aptos, né, estão querendo resolver. Né, já estamos fazendo uma inspeção predial, uma perícia, né, especializada para verificar, né, principalmente esse pilar que está talvez com a armadura comprometida, vai ter que fazer um trabalho de recuperação da armadura ali, uma impermeabilização em toda a fachada, né? Tirar os revestimentos que estão caindo, né? Ainda bem que o condomínio, né, todo mundo está de acordo para, né, fazer resolver. Agora, se fosse um condomínio que não queresse resolver, o que eu vou fazer num condomínio desse, né? Eu nem assumo. Adianta, né? Eu ficava assumindo um risco, né? Um risco. Exatamente. O síndico, né, para os síndicos aí que estão nos ouvindo, né, geralmente o condomínio acaba não tendo ali um plano, ou pelo menos não tem isso de forma escrita ou deliberada, né, de forma organizada. Quais são os primeiros passos aí para o síndico preparar? Qual que é esse caminho para ele preparar, para ele ter um plano de manutenção preventiva? O que ele precisa fazer? Olha, Léo, o primeiro passo é ele consultar o manual do condomínio. Né? Toda construtora entrega um manual, né, do edifício. Né? E nesse manual já vai ter algumas recomendações. Né? Com base nesse manual, ele vai fazer se ele não é engenheiro, né, eu recomendo ele contratar um engenheiro para fazer essa inspeção, pelo menos preliminar visual. Né? É uma inspeção com baixo custo, né? Um relatório fotográfico indicando algumas patologias, né? Sem ensaios. Geralmente é uma inspeção, né, básica. Em seguida, ele vai criar um cronograma de manutenção, né? Ele vai criar uma planilha em Excel ou um aplicativo e vai colocando, né? Limpeza de caixa d'água, né? 1 ano, vai colocando data. Limpeza de caixa de gordura, caixa de esgoto a cada 3 meses. Poda de jardim a cada 3 meses. Ele vai criando as manutenções, né? Igual eu faço assim, né? Eu uso planilhas, programas e faço a gestão, né, das manutenções que eu tenho que fazer ao longo do período ali. Com a periodicidade e com o que tem em caixa do condomínio. Né? Você tem que trabalhar com a previsão orçamentária do lado também para você não extrapolar o que tem o condomínio. Né? E às vezes você vai ter que fazer uma assembleia extraordinária para fazer um fundo de obra. Isso é um outro ponto importante, né? Fazer essa organização financeira para conseguir atender essas manutenções. Contratação de empresas especializadas. Se vocês vão contratar, né, empresa para fazer uma obra complexa, peça
duas coisas para elas, né? Primeiro, o acervo técnico, que comprova que elas têm experiência para fazer aquilo, né? Já vai estar, né, tendo uma confiança na empresa. Olhe, né, se ela tem algum processo no CNPJ, é importante, reclame aqui. E também verifique, né, a capacidade dela de resolver aquele problema, né? Se realmente ela tem experiência, né? Se ela consegue, né, através de um portfólio profissional, né? Não olhe só o preço, né? Não olhe, procure no mercado empresas especializadas para fazer as obras dentro do condomínio, né? Qual que é o papel da inspeção, dessa inspeção, como é que eu digo aqui? Inspeção predial, essa inspeção predial frequente no condomínio, qual é esse papel e mesmo não sendo, você acho que até já citou, mas há uma obrigatoriedade no Brasil hoje em algum aspecto dessa inspeção predial, e mesmo que não tenha obrigatoriedade, qual que é a frequência sugerida que haja uma inspeção por um engenheiro, que haja uma inspeção visual, dessa mais básica mesmo, a inspeção visual, para se fazer essa programação futura, né, do que precisa ser feito. Léo, aí eu te faço uma pergunta. Qual o período que você faz, né, um check-up médico? De quanto em quanto tempo? Nossa, eu não vou nem responder essa pergunta porque eu estou devendo fazer um check-up médico, viu, cara? Qual que é a recomendação? Mas eu acredito que, dependendo de certa idade, né, pelo menos anualmente é sugerido, né, que a pessoa faça um acompanhamento, e principalmente dependendo das comorbidades aí da situação de saúde da pessoa. Mas vamos colocar assim, você é mais novo que eu, mas eu já estou, ainda não, mas já beirando quase lá os 50 anos. Né? Eu entendo que seria anual, por exemplo. Eu não sou tão novo assim, não, eu tenho 35 anos. Mas eu recomendo, pelo menos, essa inspeção básica anual, porque patologia aparece de uma hora para outra, Léo. Aparece uma trinca, uma fissura. Então, essa inspeção básica anual. Eu até citei, né, que a inspeção completa é um projeto de lei, né, que está sendo discutido, né, para ser a cada 5 anos ou 10 anos, obrigatório, porque tem um monte de prédio em Belo Horizonte que está as fachadas caindo, né, que é o caso do prédio que eu assumi recentemente, né. Então, pelo menos anual. Mas o dever do síndico, por assim dizer, é fazer uma inspeção toda visita. Toda visita ali que está no prédio, no condomínio, ele já entra olhando tudo, né? Então é como se fosse uma rotineiro essa inspeção do síndico. E ele vai ficando com o olhar treinado, né? Ele consegue enxergar coisas de longe, né? De tanto, né, observar, né? Então, faz parte, né, do serviço de síndico. Não, bacana. Tem um ditado popular, né, que diz assim, antes prevenir do que remediar. Antes prevenir do que remediar. Como que mostrar para os condôminos... Vou lá, você é o síndico ali do condomínio, tá? Não estou falando nem mostrar para o síndico, você é o síndico do condomínio. Aí como mostrar para os condôminos ali que é muito mais barato, né? É muito mais fácil, mais barato você trabalhar com a prevenção do que a correção. Citando esses exemplos que eu citei com você, Léo. Por exemplo, a pessoa fica sem dar manutenção no carro muito tempo. Não fica, né? Porque senão o carro vai parar. Ela fica muito tempo sem ir no médico, no hospital, fazer os exames. Ela pode até ficar, mas às vezes vai aparecer uma doença que poderia ter sido tratada, né, anteriormente, sem, né, gerar tantos danos, né? Se ela deixar prolongar, às vezes pode custar até a vida dela. A mesma coisa é o condomínio. Ela é o patrimônio da pessoa. Tem gente que financia um apartamento há 30, 35 anos, né? Trabalha a vida inteira para pagar aquele apartamento, né? E o condomínio, as áreas comuns, faz parte do seu apartamento, né? Da sua residência. Quando alguém for comprar o seu apartamento, né? Se eu for comprar um apartamento em qualquer prédio, a primeira coisa que eu olho é as áreas comuns, né? Como que tá as áreas comuns? Porque eu sei que, de alguma forma, isso vai me afetar diretamente, que se tiver que fazer alguma manutenção, alguma obra ali, vai sair do meu bolso também. Então, a primeira coisa que eu vou olhar
Qual que é o estado de conservação das áreas comuns? Está mal cuidado? Está bem cuidado? Se tiver mal cuidado, opa, beleza. Qual que outro ponto importante, né? Qual que é o caixa do condomínio? Quando a disponibilidade financeira, né? Quando a gente vai comprar um apartamento no prédio, ninguém olha isso, mas deveria se olhar. Será que o condomínio não está com, né, um déficit de inadimplência alto? Será que o caixa não está no vermelho? Pedir a última prestação de contas, né? Para olhar como é que está o resultado financeiro. Balancete. Porque se tiver com inadimplência alta, né, no vermelho, obras a fazer, vai sair do bolso de quem está comprando apartamento. Então, é o mal do brasileiro, né? Você tem processos em andamento. Meu primeiro apartamento, eu não olhei nada disso, não. Eu só olhei o apartamento ali. Opa, que apartamento bonito, né? Eu não olhei área comum, não olhei balancete. Eu não tinha essa maldade, né? Conversar com o síndico, né? Pedir o contato do síndico, né? Para conversar também. Mas graças a Deus que eu comprei um apartamento no condomínio. Por sorte, era um condomínio bem cuidado e tinha um caixa bom, né? Até hoje o condomínio, né? Segue uma excelência, né? E eu comecei minha experiência como síndico morador cerca de 10 anos atrás, foi até no condomínio onde eu moro, né? Então, eu falo que a minha vontade de ser síndico profissional partiu daí, 10 anos atrás, que foi minha primeira experiência. Então, são coisas que ninguém olha, que deveria olhar, que no final das contas, né? Quando a pessoa compra um apartamento dentro de edifício, tudo ali é dela. Então, se ela ficar com esse pensamento, né, de só remediar, vai ser sempre mais caro. Com certeza. Você citou aí uma situação, né, que o primeiro apartamento que você comprou aí, você foi síndico, né? Síndico morador. Aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Só que eu sou só alguns poucos aninhos mais velho que você. Eu já comprei meu primeiro apartamento há 25 anos atrás. Ou 26, né? Ou um pouquinho mais, ou por aí. E 26 anos. E nesse primeiro apartamento, eu acabei sendo síndico, fui síndico também, e fui síndico por revolta do síndico anterior. Foi na marra, né? Foi aquele ser o super-herói ali, né? Para resolver problemas que não estavam sendo resolvidos. Então, acabei sendo síndico ali de primeira viagem, também novo. Mas foi muito, eu achei assim, uma experiência muito enriquecedora. Foi excelente eu ter assumido e fiquei como síndico ali por alguns anos, né? Antes de eu até mudar desse prédio. E dos prédios também que eu passei como proprietário, eu também fui síndico e sou síndico do meu prédio hoje, né? do que eu moro. E eu digo assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu vejo que todas as pessoas que, primeiro, forem lúcidas, né? Você tem que ter uma habilidade ali de gestão de pessoas, de comunicação com as pessoas também, né? E se uma pessoa for lúcida, tem a capacidade ali mental, né? de trabalhar, eu recomendo que todos, que moram em condomínio em algum momento, né? Que tenham essa capacidade, essa habilidade, sejam síndicos, né? Para conseguir passar por essa experiência. Como é que você vê isso? Essa sua experiência, como é que foi essa sua experiência aí? É uma experiência única. Eu aprendo muitas coisas desde com uma criança, às vezes com um idoso, né? Eu falo que todo síndico ele tem que ser paciente, né? Ser ouvinte, né? Se não for, ele está na profissão errada, né? Por isso que hoje tem poucos engenheiros civis na sindicância profissional, porque eles não têm esse perfil de comunicação, de paciência, são pessoas, né? Mais de cálculo, né? Computador, fazer projeto. Eu já sou um perfil mais diferenciado de gestão. Como eu vim de uma família grande, eu tenho essa facilidade na comunicação com as pessoas. Então, eu não tenho dificuldade, assim como os engenheiros. Então, eu estou meio que na contramão deles, né? Eles estão fazendo coisas que eu fazia, que eu fiz a minha vida inteira, e hoje eu estou sendo um síndico profissional. Que eles têm até horror de ser síndico, porque eles não têm esse perfil. Mas eu vejo que é um aprendizado enorme, né? Eu tenho a oportunidade, né? Às vezes eu chego no condomínio que eu tenho dó dos moradores, né? Porque tem morador que sofre com síndicos que estão no condomínio, porque não dá atenção. Às vezes o síndico não tem o perfil, tá ali, às vezes porque não tem outra opção, né? Virou meio que uma profissão, eu falo que até de Uber, né? O síndico profissional ficou parecido com a de Uber, né? Muita gente está sendo síndico profissional, mas você vê que ela não tem perfil nenhum, não tem a capacidade, né? De resolver os problemas, de analisar, né? As questões do edifício, né?
Às vezes são síndicos que jogam preço lá embaixo só para entrar dentro do condomínio, né? Mas às vezes eu fico imaginando como a pessoa, né? De onde ela vai tirar o lucro desse condomínio? Porque é uma matemática para mim que não fecha, né? Que você tem um preço justo, né? Porque você tem todo síndico profissional, você não pode ser MEI, você tem que emitir nota fiscal do Simples Nacional, pagar todos os impostos. Se você não faz isso, você deixa o condomínio Risco tributário perante a Receita Federal. O trabalhista, né? Dependendo da forma de contratação ali, então, pessoa física. Você tem um teto mínimo, né, para ser um síndico profissional no condomínio. Quando o síndico cobra abaixo disso, eu já fico, né, achando estranho. É uma matemática para mim que não fecha, né? Então, eu nem consigo concorrer com essas pessoas, né? E geralmente eu sou bem transparente, né, com os condomínios. Então, é isso tudo, né? O que eu posso dizer mais, né? É uma experiência enorme que quando eu entro dentro do condomínio, né, eu tento fazer o meu melhor perante as pessoas, porque eu vim de uma família humilde, né? Então eu sei o tanto conseguir as coisas, né? Eu trabalho desde criança praticamente, né? Tive que estudar desde cedo. Né? Essa parte que você falou é muito importante, né? A questão o que a gente já discutiu até no início, né? A questão do menor preço, né? Não é o menor preço. Não é o menor preço que tem que ser analisado em nenhum... Eu falo que, de uma forma geral, em nenhum serviço, em nenhum produto que você vai contratar, você deve analisar o menor preço. Um produto, às vezes, é mais objetivo. Você está comprando o mesmo produto, da mesma marca, da mesma qualificação técnica, e você tem várias empresas, né? E já é um produto que você já vai pegar e levar... Sendo empresas confiáveis, acaba virando uma commodity, e aí sim você pode fazer uma comparação mais objetiva de preço. Mas quando você fala de serviço, tanto na área de gestão condominial, qual é a índole, qual é a capacidade técnica, né, dessa empresa? Quando você fala de síndico profissional, qual é a índole, qual é essa capacidade técnica, a experiência que essa pessoa tem, né, e o que está sendo, quais vão ser aqueles entregáveis. Tem valores, a gente vê alguns competidores, né, alguns concorrentes realmente apresentando preços que são impraticáveis, são abaixo de um preço de custo. Você imagina um síndico profissional de um condomínio, e aí não estou nem citando o tamanho do condomínio, obviamente, quanto maior for o tamanho do condomínio, maior é o trabalho do síndico, né? Não só o trabalho do atendimento aos condôminos, quanto maior o condomínio, vai gerar esse maior atendimento, quanto também a própria questão das manutenções e da atenção que vai ser necessário ali para as questões físicas, né, do condomínio. É um condomínio de 4 unidades, é diferente de um condomínio de 400 unidades, obviamente. E claro que vai ficar mais barato num condomínio de 4 unidades do que um de 400 unidades. A diferença é gigantesca. Mas mesmo assim, existe um teto, um valor mínimo, né? Um piso mínimo ali do síndico cobrar. Por quê? Ele vai precisar se deslocar toda semana ou várias vezes por semana naquele condomínio, vai atender os condôminos, vai assumir um risco do próprio condomínio, um risco para a própria pessoa física em relação a essa representação do condomínio. O síndico, ele é o representante legal do condomínio, inclusive na Receita Federal. Exatamente. Porque o CPF dele fica vinculado àquele condomínio. E fora os riscos ali da própria relação, né, com a pessoa, inclusive com risco, às vezes, até de vida, num embate, nenhuma... uma desavença que pode acontecer com o condômino, né, que o condômino às vezes não respeita ali o síndico, não respeita a lei, não respeita a norma interna, e situações de até o síndico sendo assassinado, né, até morrendo, perdendo a vida por causa nessa defesa ali das normas, das regras do condomínio. Então, realmente tem valores que são apresentados que a gente viu, eu falei, caramba, como? Matemática que não matemática não fecha, não bate nem o custo ali do trajeto do cara, né, de estar ali presente. Infelizmente, alguns condomínios acabam, né, elegendo essa pessoa, né, e aí é aquela frase, é um barato que sai caro. Sai caro. Né? Sai caro. Né? Pode sair caro, né? Pode sair caro. Não, então... bacana. Para a gente fechar, né, a gente já está aí mais uns 50 minutos aí de podcast, caminhando para quase 1 hora de podcast, né?
qual mensagem, né, mensagem final, né, que você gostaria de deixar, ou uma recomendação, deixar aí para os nossos síndicos que estão nos assistindo, os condôminos, conselheiros? Eu tenho uma recomendação muito forte, Léo. Quando for contratar uma empresa de sindicância profissional, olhe as avaliações que a empresa tem no Google, reclame aqui, consulte o CNPJ da empresa, se ela possui, né, algum processo de algum condomínio, isso é muito importante, né? Verifique, né, se o síndico, se a empresa ela tem realmente a capacidade de resolver os problemas do condomínio, né? As qualificações do síndico, né? Porque às vezes você vai contratar você está com tumor e você vai contratar um auxiliar de enfermagem para cuidar do seu tumor, não vai resolver. Você tem que contratar um oncologista, né, um médico, um especialista, senão não vai resolver nada. Então, verifique essa capacidade, né, do síndico, se ele realmente vai conseguir resolver os problemas do condomínio, e veja se o preço dele realmente faz sentido, porque se estiver cobrando barato demais, né, ele, com todo o custo operacional que ele tem, é uma matemática que não fecha, né? Então, desconfiar, né, desses pode se menores desconfiar. preços. Então, quanto mais o condomínio, né, se cercar dessas averiguações, né, melhor é. E de preferência, não puxando sardinha para mim, mas se vocês contratarem um síndico que seja engenheiro civil, já é meio caminho andado. Não, bacana. Mas a outra reflexão, Léo, que assim como nós, o prédio envelhece, né? Então, se não houver a manutenção preventiva do prédio, né, se tudo não estiver em dia, é o patrimônio de cada um de vocês, né, como o meu, que vai perder valor no mercado. E também a segurança das pessoas que moram ali, né? As pessoas vão ficar vulneráveis, né, quando o prédio falta alguma manutenção adequada. E a responsabilidade coletiva não é só do síndico, né, é dos moradores, do conselho fiscal, para garantir tudo isso, né? Para que funcione, né, de uma forma mais adequada e que a vida útil, né, daquele prédio, né, que todo prédio tenha uma vida útil, possa ser prolongada. Não, bacana. E lembrando, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Agradeço por vocês estarem com a gente até aqui. E lembrando aqui, dá um brinde, né, da Hoffmann. Obrigado pelo... Valeu, ótimo. Obrigado, Léo. Pela participação, pela presença no podcast. Esse é um agradeço a oportunidade da Hoffmann. E agradeço por você estar com a gente aqui até o final. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que faz sentido, com o síndico do seu prédio, com os condôminos, com o conselho. E aguardo você aqui no próximo episódio do podcast Síndico Nota 10. Tchau.